Boa tarde! Que bom que eu estou aqui hoje com vocês. Era para ter feito essa live ontem à noite e eu tive uma questão para resolver e eu não pude fazer essa live. Olá, tudo bem? Boa tarde! E hoje nós estamos aqui, eu estou aqui para fazer um bate-papo, para a gente ter um bate-papo sobre autossabotagem. Quem nunca, né? Quem nunca se sabotou, ou quem até hoje se sabota, ou quem se sabota e nem sabe que está se sabotando. Então, como isso tem aparecido muito nos meus atendimentos, né? Muitas pessoas que agem de forma muitas vezes inconsciente e não sabem que elas mesmas estão colocando obstáculo na vida dela, ela mesma está aí impedindo que algumas coisas aconteçam por conta de muitas vezes, né, das crenças que ela tem, do que ela acredita ser bom, ser mal, ser verdade, ser mentira. Então eu decidi trazer esse assunto aqui para vocês, como eliminar a autossabotagem. E deixa eu aproveitar um minutinho e convidar mais pessoas. Ixi, não tá funcionando. Aguente firme aí um pouquinho. Eu só vou fazer um convite aqui para avisar a galera que como eles não estão acostumados, né, de eu estar aqui às terças-feiras e sim todas as segundas, eu tô mandando um recadinho. Então vamos lá. Na verdade, né, eu trouxe aqui algumas dicas que eu achei bem importante para falar para vocês sobre como eliminar a autossabotagem, né? O que é autossabotagem? É quando a gente mesmo coloca aí obstáculos na frente, a gente mesmo deixa de fazer o que é importante, né? Muitas vezes, o que acontece? A gente tem na nossa vida várias coisas importantes para a gente fazer, coisas que realmente importam, que vai valer a pena, que vai gerar para a gente conhecimento, que vai gerar para a gente renda, que vai gerar para a gente bem-estar, ou seja, algo muito bom para nós. E aí, o que a gente faz? A gente se auto-sabota, colocando na frente, deixando como prioridade coisas que não são tão relevantes, né? E aí a gente acaba falando, isso daqui daqui a pouco eu vou fazer, isso daqui depois. E aí quando você vê, você tá usando aí várias desculpas que elas te atrapalham e muito. Então, a primeira delas, a primeira dica que eu trouxe aqui, né, alguns sinais aí que nos ajudam a entender a autossabotagem. Oi, Ana Paula, boa tarde. Bom dia para você, minha maninha querida. E é a procrastinação. A procrastinação é, acho que um dos itens que mais aparece nos meus atendimentos, né? Quando a gente atende principalmente as clientes que correm as barras de Axis, né? E também algumas na constelação sistêmica. Ou seja, a procrastinação é algo muito perigoso, mas ao mesmo tempo, quando a gente se identifica como um procrastinador, é onde eu falo que vem a clareza. Por quê? Porque o procrastinador, o que ele faz? Tem lá aquela série de tarefas para ele fazer. E ele sabe que ele tem que fazer, muitas vezes ele até relacionou essas tarefas em algum lugar aí, ou no Trello, ou num caderno, não tem problema. O lugar que você vai anotar, o lugar que você vai controlar o que você tem que fazer é o de menos. O importante é ser bom para você, ser prático, ser de fácil acesso. Teve uma época que eu comecei a controlar minhas atividades, sei lá, numa planilha. Aí fui ver que dependia de ligar computador, disso, daquilo. Aí eu comecei a perceber que, né, ficava mais dificinho. Aí eu não fazia. Ou seja, não tinha visão do que eu tinha para fazer. Então,
o ideal é que a gente tenha aí as nossas prioridades no lugar que eu quero dizer, a ferramenta, gente, a ferramenta vai ser boa para você. Então, seja num caderninho, num papel que você vai ticando que você entregar, vai ser numa ferramenta mesmo, num app, tanto faz. O importante é ser fácil para você, tá? Então, o procrastinador, ele deixa de fazer coisas importantes. Ah, mas como assim coisas importantes? Por exemplo, você acorda e aí, para as pessoas que trabalham home office, que querendo ou não, de certa forma, para as pessoas que às vezes trabalham por conta, tá? Você começa a fazer as tarefas de casa primeiro, tá? Claro que a gente sabe que as tarefas de casa são importantes, mas assim, elas têm que ter aí uma prioridade. E aí quando você vê, já é 11 horas da manhã e você não foi fazer as suas atividades do seu trabalho, não fez as atividades que importa. E não é só isso, né? Você simplesmente sabe que tem algumas tarefas, né, que são mais complexas de fazer para nossa vida, sabe que tem questões importantes para a gente resolver, e aí a gente simplesmente coloca obstáculos na frente. A gente vai fazendo o que não tem nada a ver, o que não é tão importante. Hoje eu vou no mercado resolver isso, porque é muito importante, e eu não fui lá, não fiz aquela atividade que pode me gerar conhecimento, pode me gerar renda, pode me gerar bem-estar, né? E quando a gente fala bem-estar, pode me gerar equilíbrio emocional, a gente pode estar falando aí de coisas muito simples e que a gente coloca outras questões na frente, né? Como, por exemplo, fazer exercício físico. Eu fico procrastinando porque eu deixo de fazer o exercício físico para colocar um monte de boberice na frente. E, gente, quem não coloca, né? Mentira quem não coloca. Quem tá se vendo aí nas coisas que eu tô falando, me manda um oi, me dá um exemplo também do que acredita que é um exemplo de procrastinação. Então, muitas vezes, a gente deixa de fazer o que importa e procrastina, porque sabe que, querendo ou não, aquilo vai ser algo que vai exigir um pouquinho mais de concentração, vai exigir mais esforço, e aí a gente acaba se desestimulando e vai colocando coisas que realmente não vão fazer diferença nenhuma pra gente, né? E aqui eu também coloquei, né? Algo muito importante. Quais são os seus pensamentos? Quais são as suas crenças? Mas o que isso tem a ver com a procrastinação? Tudo, tudo. Pensamento negativo, gente, todos nós temos. E também, para falar a verdade, em muitas situações da nossa vida, todos nós teremos, né, aquele pensamento negativo. Crença, a mesma coisa. Nós somos movidos pelas nossas crenças e ela também é um sabotador. Então, quando eu tenho a crença de que de repente eu não sou capaz de fazer algo, quando eu tenho a crença de que isso é muito difícil para mim, quando eu tenho a crença da escassez, que eu não vou ter tempo para fazer, que eu não vou ter tempo hábil para fazer, uma crença que aparece muito nos meus atendimentos, que as pessoas falam assim: eu não vou começar a fazer isso agora porque eu ainda não estou preparada. Eu ainda não tenho o conhecimento necessário para fazer isso. Claro que a gente sabe que em algumas ocasiões realmente se exige, né, o estudo, exige a conclusão dos cursos, mas a maioria das vezes que eu percebo nos meus atendimentos, isso não é o que acontece. As pessoas, elas acreditam que para elas fazerem algo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, né? Elas têm que estar muito preparadas, né? Elas têm que estar com tudo na ponta da língua, com todo o domínio, né? Do que elas vão usar ali para se desenvolver. E não é assim, gente. A gente vai adquirindo experiência fazendo.
A gente vai adquirindo experiência errando. E aí entra de novo na crença. Bom dia, Hospital da Alma, Érica. Que honra ter você aqui. Bom dia, Fá Silveira. Bom dia, Anne. Então, gente, nós vamos aprendendo e nós vamos errando. E é errando que a gente aprende. Ou seja, eu vou lá, eu pus a mão na massa, eu comecei a fazer aquilo e eu vou melhorando cada vez mais com o tempo. E isso é algo completamente natural e necessário. A experiência para fazer qualquer coisa é necessária. E a gente só se torna bom fazendo. Então, por que eu coloquei aqui das crenças? Porque ela é sim uma autossabotagem. Porque se eu coloco na minha cabeça que eu não vou fazer isso, porque eu ainda não tenho toda a experiência que precisa, eu não passei por tantas situações assim, eu não sou capaz, isso é um autossabotador muito grande, que simplesmente você não vai fazer. Porque tem também as pessoas, né, que a gente sabe aí que estuda, e ela só estuda. E a vida real, gente, colocando a mão na massa, independente da sua profissão, é muito diferente do estudo. É muito diferente. Existe a diferença do conceito, das teorias que estão nos livros. Existe a prática ali na mão na massa, usando as ferramentas que a gente tem, trabalhando no dia a dia com as pessoas. Então, acredite que você está pronto para o dia de hoje. Então, hoje você tem que começar a fazer o que você tá aí se sabotando, entendeu? Hoje é o dia. Uma outra questão aqui também, falta de planejamento é um sabotador absurdo. Por quê? Se eu não planejo o meu dia, se eu não planejo a minha semana, enfim, o mês. E aí, claro, né, gente, cada um se planeja como for melhor. Eu sempre falo que é importante que a gente se planeje como for confortável e de fácil aplicação pra gente. Se você acha mais fácil planejar o seu dia a dia, tá tudo certo. Se você deseja já planejar a semana inteira, ok. Não, mas eu já me planejo durante o mês inteiro. Ou eu também faço aí um planejamento da minha empresa ou das minhas metas semestral, ok. O importante é que nós tenhamos o mínimo de planejamento para a nossa vida. Senão, nós seremos levados, né, pela correria. E é o que muita gente sempre fala, né? E aí, como que tá? Tudo bem, só correndo, né? Eu não vivo o dia de hoje, eu não vivo esse presente, e aí eu só vou atropelando as coisas, e aí eu não vou parar em lugar nenhum realmente. E aí eu não consigo atingir meus objetivos, eu vivo estressado porque eu não me planejo, as coisas dão errada, né? Eu não tenho a visão de tudo que eu tenho que fazer, né? E tem a ver também o planejamento, né, que a gente coloca aqui, com o foco errado. O foco errado na nossa vida também é um sabotador. Como assim foco errado? Quando nós focamos apenas nas coisas que dão errada, é um sabotador. Por quê? Porque eu não chego a lugar nenhum. Não adianta ficar olhando para o passado. Isso tem aparecido muito nas cartas de tarô. As pessoas presas ao passado. E isso não nos leva a nada se nós não ressignificarmos os acontecimentos do passado, se a gente não olhar para o passado e entender no que aquilo foi útil para a gente, como a gente pôde aprender com aquele erro, com aquela tristeza, com aquela desilusão, com aquela decepção. Então, se eu não me foco na resolução do problema, ou seja, se hoje eu estou sem grana, se hoje a minha vida financeira está bem, né, abaixo do que eu espero, ou num relacionamento, gente, amoroso, ou no trabalho, em qualquer aspecto, tá? Em qualquer área. Se eu não me foco no que eu
tenho que fazer, ou seja, eu simplesmente não evoluo, eu fico presa ao passado. Então vamos dar uma suposição. Eu tenho lá, o que mais aparece também, né, gente? Questões financeiras, eu tô sem grana, tá tudo ruim, tá tudo difícil e blá, blá, blá. E aí, gente, né? Então eu preciso me focar onde? No meu trabalho, né? E não é só na execução de sair trabalhando sem um planejamento, né? Sem a clareza de onde você vai chegar e sem se perguntar os porquês você está fazendo aquilo, né? Eu simplesmente vou fazendo e não dá em nada também. Então, eu não posso, quando a gente fala no foco, se focar no que tem que fazer e não no que falta. Ai, falta conhecimento. Ai, falta dinheiro para fazer isso. Ai, falta mão de obra, falta braço, né, para fazer isso. Gente, não vai rolar. Você vai ficar a vida inteira olhando para o leite derramado e não. Ou seja, quais as competências que eu tenho, que eu conseguiria usar ao meu favor? Gente, a gente conhece muito, todos nós conhecemos muito, todos nós somos capazes de fazer muitas coisas. Então, quais as competências que eu tenho que vai me ajudar a sair dessa situação? Quais os conhecimentos que eu tenho? O que eu tenho de ferramenta que eu consigo usar ao meu favor, né? Para sair disso. Uma outra coisa que é muitíssimo importante, quais os contatos importantes que eu tenho? Quem é meu, qual é meu ou melhor, como que tá meu network, né? Quem que eu conheço aí de bacana, de importante, que vai me ajudar também a galgar o que eu preciso? A gente precisa tomar muito cuidado e estar muito atento às pessoas ao nosso redor, às pessoas que a gente anda. Oi, Meire, bom dia. As pessoas que a gente anda. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas, elas influenciam a gente da mesma forma que nós influenciamos as pessoas. Então, procure olhar para as pessoas que estão andando ao seu redor. Porque se são pessoas que só reclamam, se são pessoas que não desejam sucesso, porque quando a gente fala de sucesso, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer tudo. Mas, gente, quem realmente age conforme deseja? Quem realmente faz as coisas para ter sucesso? Quem realmente é positivo? Quem é perseverante? Porque eu tenho, por exemplo, pessoas que eu conheço que toda vez que eu encontro estão sempre reclamando da vida. Estão sempre, ou é coronavírus, ou é o mercado que aumentou, ou é a falta de tempo, ou é aquela dor de cabeça que não passa nunca. E o que essa pessoa faz para mudar? Nada. Esse é um exemplo aqui que eu coloquei de foco errado. Se foque no que você tem para que você saia de tal situação, para que a sua vida melhore ou para que também a sua vida continue melhorando. Quais são as ferramentas que você tem? E esqueça, né, o passado. Quando a gente fala esquecer do passado, pare de ficar olhando para o passado com amargura, com rancor, com raiva, e sim, olhe para o passado com o desejo de ressignificá-lo. Uma outra questão aqui que eu também coloquei, preocupação com julgamento. Quando a gente se preocupa o tempo inteiro com o que vão pensar, com o que vão dizer da gente, nossa, mas se eu fizer isso, o que vão pensar? Gente, sinto muito, a gente não vai levar, né? Não vai chegar a lugar nenhum. Porque nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Nunca vamos agradar a todos. E a gente, na verdade, nem tem que agradar. Em primeiro lugar, nós temos que agradar a nós mesmos. E claro, sempre tomar atitudes e viver ao ponto de avaliar, né, as pessoas ali ao nosso redor e avaliar também se nas nossas atitudes, né, no que a gente está fazendo, se também está sendo bom para quem está ao meu redor. Isso é muito importante, né? Mas não ficar deixando de fazer as coisas por medo do julgamento, por medo de alguém falar tá errado,
por medo de alguém falar tá feio, né? Por medo de alguém falar não gostei. Então a gente acaba se auto-sabotando quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer ser quem a gente quer falar o que a gente quer falar e a gente tá sempre com receio do que vão pensar. E também eu coloquei aqui um item, né? Muito legal da gente também, gente, se perceber quais gatilhos que a gente tem também, que a gente se sabota. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, eu vou fazer a live e de repente não vou falar desse tema aqui, porque vai me dar um pouco de medo. E se alguém perguntar alguma coisa? Veja, você já não vai fazer. Você já vai, opa, é um gatilho. E se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei responder? Entende? Quer dizer, se alguém perguntar algo que eu não sei responder, eu vou falar, não sei responder. Vou buscar essa informação e te trago depois. Gente, isso já aconteceu comigo? Em grupo. Tava trabalhando com uma equipe, né, online, a gente fazendo aí algumas reflexões sistêmicas e uma pessoa fez uma pergunta. E eu não sabia responder e tudo bem. Eu falei, olha, esse tema, eu não tô aqui com todas as informações para te passar agora. Tudo bem eu levantar isso e te passar? Ok. Simples assim. E em seguida, terminou o trabalho, terminou o grupo, né, o encontro. Passou, eu fui lá, pesquisei, levantei, tirei dúvidas com o meu professor, né? Eu tenho aí alguns mestres que me guiam. E aí eu fui, mandei para a pessoa, respondi para a pessoa e tá tudo bem, gente. Então a gente tem que trabalhar a nossa autoconfiança, né? De falar, não, eu vou lá fazer, opa, falei errado. Não, tá certo. Trabalhar a nossa autoconfiança. Mas assim, saber também os gatilhos que a gente tem, que no momento que eu vou fazer acontece, né? Como essa situação que eu acabei de dar o recado aqui, e aí eu paro, e aí eu não faço. Ou seja, você tem que identificar também esses gatilhos para você conseguir também fazer também um trabalho aí de repente reduzir os riscos. Então, se eu vou fazer uma live, por exemplo, sobre tal tema e alguém perguntar sobre algo que de repente eu não saiba responder, poxa, peraí, né? Eu estudei, eu tô bem munida, eu estou me sentindo segura, né? Ou seja, tomar também cuidados para que aquilo não aconteça, mas não deixar de fazer com este receio. E eu coloquei aqui, gente, que é muito importante que nós sempre trabalhemos aí nossa autoconfiança. A autoconfiança ela é algo muito importante. É importante a gente lembrar que o que a gente atrai é exatamente o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala. Então, se atente às suas palavras, né? Se atente se você tá tomando ações positivas, se você tá falando palavras positivas, se você está pensando coisas positivas, porque isso também conta muito. É um autossabotador. A gente não confiar na gente por essas questões que eu falei, ou porque alguém vai me julgar, ou porque eu acho que eu não tô pronta. Então é melhor a gente também sempre se atentar aí às nossas crenças. E por hoje é só. Obrigada pela companhia. Espero que vocês também que assistam depois aí curtam esse vídeo. Peço também que vocês compartilhem para quem aí você acredita que se sabota e que vai gostar dessa informação. E fiquem com Deus e até segunda-feira. Beijo! Ué, o que tá acontecendo com a live aqui? Não estou conseguindo finalizar a live? Consegui! Beijinho!